Olá, bom dia. Hoje, 23 de setembro de 2022, são 7h21 da manhã. Santo, é um bom dia. Quando a gente deseja mesmo viver conforme Deus esteja a nos conceder, um bom dia a gente sempre vai ter. Porque as dificuldades, elas não vão desaparecer, mas a gente tem que saber viver. A gente precisa mesmo é sobreviver. E sobreviver é sobreviver da forma como tem que ser, com esse narizinho aqui de tempero que vovô Josué sempre esteve a me dizer. Mas vamos lá. Vamos aquilo que Deus esteve a me conceder. Passando. Puxa vida. Passando. Ave Maria. Mas é assim. O tempo esteve passando. Muita coisa nós estivemos realizando. Bem verdade que muitas vezes a gente tem que acordar e compreender que notícia boa mesmo, nem sempre a gente tem para dar. Ainda que a gente tem o direito de interpretar. Muitas vezes, aquilo que o outro está a nos falar pode cair, mesmo como um canivete, a nos cortar. Porque Deus sempre me disse para eu desossar. Sim, eu me desossar. Ter a compreensão da vida que eu estava a levar. Deus nunca me disse para eu me enganar. E se eu posso mesmo me olhar, meu osso enxergar, até meu tutano tirar e examinar toda a minha ossada e arcada dentária que está lá. Puxa vida, por que que eu não poderia lidar com todas as coisas que eu fui buscar? Porque eu preciso me encontrar dentro daquele ambiente que eu me disponho a entrar para a leitura realizar. Quando aqui eu desejei falar de crime organizado, olha, foi com muito pesar. Porque a gente mesmo costuma limitar a consciência que existe no lugar. E quanto mais a gente estiver a limitar a consciência e a possibilidade de alguém alcançar a própria consciência do lugar, mais difícil é a gente organizar. Mais difícil é a gente se posicionar. Mais difícil se tornará a gente de fato entrar, controlar e ter domínio. Para a gente saber acompanhar e leis. Leis a gente de fato criar como alicerce para nenhum juiz nos tirar o direito de investigar. Basta a gente de fato saber fundamentar o pedido. Mas do jeito que nós fizemos questão desse país, a gente de fato fundar, dar a qualquer um o direito
o direito de nos humilhar, enquanto servidor público responsável por investigar. Por isso foi tão fácil. Foi tão fácil a gente, de fato, sugar o povo do lugar. Nós deixamos o povo numa condição tal que a televisão passou a governar. E hoje, a televisão ainda pode contar com a internet a colaborar. Porque o povo não tem noção de como se comportar. Não tem nem noção do que é um crime organizado. Porque a televisão faz questão mesmo, de barrar qualquer possibilidade da gente continuar. Porque a notícia ela vai amarrar como se a gente já estivesse de fato ali, executado todo o trabalho. E aí a gente fica solto. A gente fica solto, feito papel higiênico usado e jogado. E isso tem sido feito. Tem sido feito de ambos os lados. Sim, de ambos os lados. Sempre assim. Sempre assim. Sempre nos colocando na condição de macacos. E a gente ficar sem saber, sim, como se encaixar ou como buscar um galho para a gente estar. Quando a Escritura Sagrada nos convida para pensar sobre a árvore que Nabucodonosor esteve de fato a se formar, é nos dando mesmo a possibilidade de a gente se ver como pássaro no lugar, que pode chegar da árvore mesmo, ali, se aproveitar, mas é sem as nossas asas a gente cortar. Porque se a gente estar a frequentar e árvore ali com pássaro no final da tarde a chegar e no amanhecer voar, com todas as possibilidades de enxergar o que a árvore é capaz de realizar para as nossas asas cortar. A Escritura Sagrada não é algo para a gente de fato usar para ninguém humilhar. Para, de fato, a palavra a gente direcionar. A Escritura Sagrada é aprendizado de cunho particular. De cunho particular. Se somos árvores que caminham, o nosso pensamento, a gente mesmo precisa alimentar. Ainda que na igreja a gente venha entrar para escutar o pensamento de quem está lá. O nosso próprio pensar a gente não pode eliminar. Porque a gente vai viver é do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, e é sobre isso, todo o nosso porvir. A nossa árvore vai tombar, vai cair, e todos os nossos feitos nós vamos assumir. Independe da fé que a gente planta aqui. Deus não depende de mim. Mas eu, com toda certeza, vou depender
extremamente de Deus. Isso não quer dizer que ele esteve de fato a cortar asas de nenhum passarinho aqui. Isso quer dizer que ele nos deixa livre para conhecer o nosso modo de viver e aquilo que ele esteve a escrever para cada um aqui, se assim cada um desejar ser. Eu jamais iria escrever coisas para tirar do outro o direito do outro mesmo entender. Todas as leituras que eu estive a fazer foi considerando todas as possibilidades de alguém de fato buscar. Quando a gente entra no universo onde o tempo todo a TV está a dominar, é muito difícil mesmo você encontrar o fio para você puxar, porque você tem mesmo que encarar a realidade do lugar e ter a compreensão de que nem todos têm noção do que é perversão. Não temos, não. Mas quando a gente entra no mundo que não tem nem como aqui, eu dizer, é que a gente começa a entender o que é, de fato, perverter. Com simples coisas ali, a fazer, faz aqui, faz acolá, e aquilo tudo se costurando para um pensamento vender, a audiência crescer e muito dinheiro. A gente conseguir, de fato, vender. Se me perguntarem se eu tive medo de tudo aquilo ali eu trazer, não. Se me perguntarem se houve algum tipo de dificuldade, não. Em mim, não. A dificuldade está em encontrar algo para não escandalizar. Porque a própria pessoa tem que encarar a realidade que ela está. Eu posso descrever uma maçã para uma pessoa que não tem paladar. Eu posso descrever. Mas por mais que eu possa encontrar algo para ela ali buscar, na mente dela, algo assim prazeroso, com os outros sentidos, sem o paladar, aquilo é único. Eu não posso dela tirar. Portanto, é importante eu buscar todas as possibilidades dela encontrar uma porta para ela compreender o gosto que a maçã está a me dar. E eu só vou usar uma maçã? Não. Eu tenho que, de fato, colocar várias maçãs e estar disposta a mastigar até, de fato, na semente chegar. E descrever para ela toda aquela sensação. Vou pegar outra maçã e a mesma coisa eu vou fazer. Assim, todas as possibilidades ela vai ter.
E não há como ela, de fato, me dizer, eu não estou entendendo. Muito pelo contrário. Ela ainda vai sorrir para você. Deus, quando me disse para entrar na TV, ver o fundo da TV, tudo aquilo que estava a acontecer, ele, claro, sabia que eu estive a morrer, que não havia vida em meu ser. Assim, eu desejei, de fato, fazer, foi preciso, foi necessário. Era impossível, de fato, receber tantos maus tratos e continuar, de fato, sendo galho. Eu precisava, de fato, ser árvore. Não foi simples morrer. Não foi simples, de fato, não sentir a vida que existe nesse mundo aqui. Mas tudo aquilo ali eu li, porque eu me disponibilizei a viver. A crueldade que a gente é capaz de dar a uma pessoa indefesa é algo inacreditável. É algo inacreditável. Não é a proporção de uma formiga, de fato, sendo esmagada por um elefante, não. Um elefante jamais vai esmagar uma formiga. Jamais. A formiga tem 100% de possibilidade de vida diante do elefante. Um elefante pode esmagar uma vida. Uma vida. E uma vida vertebrada. Uma vida vertebrada. Porque vai de fato conseguir desestruturar toda a possibilidade da vértebra ali se encontrar. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. A vértebra vai conseguir, de fato, se levantar como um dia ela esteve a realizar. E se a vértebra inconsciente, ela esteve a ficar durante o processo que o elefante estava a usar para ali, a vértebra, esmagar, muito mais difícil será quando ela se deparar dentro daquele ambiente. Porque é sem ilusão. Todos nós vamos viver tudo aquilo que Deus esteve a escrever. O nosso quadrado vai aparecer, tudo que esteve a nos acontecer. O reconciliar vai de fato estar lá. Porque as suas vértebras você vai de fato buscar. E esmagada, a vértebra vai estar. E você com toda certeza vai buscar. Vai buscar de fato a resposta. A resposta para aquilo que você estará passando. E a resposta vai estar lá. Alguém a lhe esmagar, lhe dopando para de fato o tempo todo lhe sugar. Não há como a gente apagar nem possibilidade. Portanto, essa história da gente achar que não falar para o outro o que esteve a se passar é a melhor coisa,
Nunca será. Nunca será. A verdade é o único caminho para a gente saber lidar com aquilo que nós ainda não conseguimos, de fato, alcançar como fonte do que Deus esteve a criar. A gente se desossar. Olha, para fantasma não virar. Eu tenho que falar mesmo, porque ser criança num determinado lugar requer mesmo toda a possibilidade de um adulto você virar e a sua vida você administrar. Mas você, de fato, dentro de uma caixa, usar. Para adulto lhe esmagar, dentro de uma caixa você entrar. Usar ou ser usado. Muitas vezes a gente pode acreditar que é um usufruto. O usufruto, com toda certeza, a gente vai, de fato, encontrar como resposta do nosso esmagar. O que aqui é muito difícil de se dar. A gente sabe mesmo, que entrar num lugar assim nos deixa assim. Como eu estou aqui, sem saber mesmo para onde ir, o que sentir, tamanha dor do existir. Por isso Deus me disse para sentar aqui e deixar esse sentimento fluir. Sem a gente conseguir mesmo alcançar o que se passa nesse mundo aí. Olha, se a gente for definir, é porque a gente mesmo pode até consumir. Não tem como definir, não. Não tem como a gente, de fato, construir um pensamento capaz de justificar o que essas pessoas são capazes de realizar para o mundo delas continuar da forma como está. Sempre, com o judiciário a amarrar fardo, a jogar. A jogar. E a gente ficar sem ter condições da verdade, a gente alcançar enquanto ser humano. Olha, não é dado a ninguém o direito de barrar. Uma investigação para a gente, de fato, alcançar a monstruosidade que essas pessoas estão a ofertar numa rede muito, muito difícil. Ao ponto de uma pessoa que não tem informação de pensar, muitas vezes até gostar, entrar para usufruir sem ter noção
do que estar a sentir. Tamanha é a dor que existe ali. Porque quando a gente fala com uma pessoa que foi abusada, ela não fala a verdade. Não. Falar a verdade é o mesmo de buscar um pensamento que ela tem pavor de alcançar. Olha, uma pessoa que é abusada. Eu estou falando abusada, eu não estou falando assim violentada. Eu estou falando abusada. É diferente. A pessoa abusada, ela é conquistada. Ela é conquistada. Ela é trazida. Ela é encantada. Ela o tempo todo é ali, sabe, alimentada. A vida dela passa a ser exaltada. 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 Quando a pessoa entra nesse mundo de exaltação, de cuidado disso e daquilo, ela passa a gostar daquela fantasia. Não existe dor. Dor. Não. A violência é diferente. O estupro é completamente diferente do abuso. É por isso que aqueles que deveriam cuidar, esses fazem vista grossa. Muitas vezes, e na maioria das vezes. Porque sabe que ali o que está a passar está longe de se machucar. É por isso que é tão difícil a pessoa chegar e denunciar. E quando de fato há a descoberta do fato, a pessoa corre, a família corre para justificar. Olha, nós devemos considerar que a criança é que não tem o alcance do pensar. É a criança. Mas pai e mãe não tem como justificar. Não tem. São os adultos que têm sentidos para enxergar. Sabe muito bem o que é o mundo onde a criança está. Conhece. Mesmo porque a criança não nasceu. A criança nasceu de uma relação. Sabe muito bem. Sabe muito bem, de fato, desviar o olhar e ficar o tempo todo a se beneficiar. Sem querer, de fato, assumir a responsabilidade. Porque as benesses são enormes, incalculáveis. Não tem como pai e mãe trabalhar para, de fato, tudo aquilo pagar. Esse mundo é tão cruel, é tão cruel, é tão cruel e é tão cruel que pai e mãe muitas vezes, costumam comemorar porque a criança rendeu mais do que estavam a esperar. Quando eu entrei nisso aí para de fato buscar todas as maçãs, mastigar e compreender, sim, a lei da gravidade. E você, de fato, vê pai e mãe comemorando. Porque, de fato, muitos estavam gostando. E os bolsos ali. Isso é de uma crueldade que não tem como descrever.
Não tem o que justificar. Todas as pessoas que correm para justificar, porque o filho estava a apanhar, porque abusou isso e aquilo, essas pessoas deveriam se envergonhar. Elas são os adultos do lugar. Essas pessoas têm 100% de culpa por aquilo se dar, na proporção. Na proporção. Uma coisa é alguém da casa observar algo estranho e correr mesmo para a delegacia, para denunciar. A outra coisa bem diferente é o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar, o tempo passar, e pai e mãe, ou o responsável, falar que não sabia, que a criança estava apanhada, estava sendo violentada. Entrando naquele lugar, em cada lugar, para cada maçã eu provar. Na primeira vez que algo ali, naquele mundo de sedução, passa com a criança, ela muda. Ela muda até com o primeiro olhar que alguém vai lhe dar. Ela muda. Não tem como a gente falar que a criança não deu sinais. É a primeira coisa que ela faz. Ela muda o olhar. A sua inocência perde assim, olha, num piscar, ela perde a inocência. De tão grave é. Porque é um adulto que soube de fato lançar algo para derrubar. Derruba ali. Derruba para depois elevar. Tornando-se mais grave o que ele esteve a realizar. Porque ele dá aquele olhar, desestrutura todo o pequenino, ou a pequenina. Desestrutura toda. E aí depois ele vai pegar e colocar no altar. Como vida para ele de fato o tempo todo alimentar. E eu falo isso com 100% de certeza que eu não estou errado. A criança, no primeiro olhar, ele vai derrubar. Como é que um adulto que convive com a criança não vai de fato enxergar ali a queda imediata? É imediata, não tem como não ser. Criança, não tem como ela esconder. É visível nela. É visível. Nós aprendemos de fato a justificar o injustificável. Nós justificamos todas as coisas, só para a gente de fato não encarar as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas insanidades, as nossas perversidades, crueldades e maldades. Justificamos o injustificável. Porque, olha, o mundo é cruel. É cruel dentro de um espaço quadrado onde um inocente é completamente esmagado. E fico pensando no inacreditável. Como é que de fato a gente dá voz sempre ao injustificável? A gente sempre cria um pensamento para tudo ser justificado. Uma mulher apanha e apanha e apanha e apanha. A gente justifica.
justifica como se fosse uma coisa razoável. Não tem como justificar. Não tem. Porque dentro desse ambiente que eu estou a apanhar, existem pequeninos. Eu poderia ao menos considerar, olhar. Imagine uma criança crescer dentro do ambiente onde alguém está o tempo todo a apanhar, com a possibilidade do outro lado, ela vivenciar. E ela, ali, nunca ter a coragem de falar. Para a vida dela não piorar. Porque ela vai casar, ela com alguém vai se juntar, ela vai namorar, vai sair do lar. Olha, a gente de fato, o tempo todo, escandalizar, colocando algoz aqui, vítima acolá, algoz aqui, vítima acolá, isso nunca vai prestar. Nunca vai prestar. Dentro do ambiente familiar, existem 2 adultos lá. É uma via de mão dupla. A coisa se dá com a responsabilidade dos 2. Dentro do ambiente familiar. Isso só faz de fato complicar tudo isso que a TV está a realizar. Porque ela, o tempo todo, vou usar até a palavra, estará a prevaricar, já que ela sempre vai chegar para justificar. E os fios, ela vai ali continuar a amarrar. Um escândalo aqui, outro acolá, alguém matou, bababá, e vai colocar nome de feminicídio, isso. Olha, mas isso é apenas caminhos para não se chegar ao precipício, para não se mostrar o precipício. Tudo isso é muito difícil. É muito difícil. Nós somos adultos e como adultos, nós devemos tratar e ser tratados. A responsabilidade é de ambos os lados. De ambos os lados. Quando assim a gente de fato educar, a mulher vai saber. Que a responsabilidade também é dela, dentro do lar. O homem que também costuma apanhar também vai saber. A responsabilidade também é sua. Você é adulto. São 2 adultos lá, dentro de uma casa. Ainda que sejam mais tarde algoz e vítimas, mas são 2 adultos que alimentam uma situação que não tem como se justificar. É por isso que nós estamos prostrados, sem de fato compreender tamanho ato. Porque tudo foi criado para ser justificado nesse emaranhado. Tudo isso é caminho para o crime organizado ser beneficiado. E aí é como criar um tumulto, o tumulto para o verdadeiro culpado ser sempre liberado. E aí você descrever
Para você descrever, você tem que, de fato, se disponibilizar a viver dentro daquele ambiente lá. Porque a leitura tem que representar a vivência do lugar e não o que você esteve a enxergar. A leitura de tudo que Deus esteve a me solicitar é vivência. O Evangelho diz: você só pode testemunhar daquilo que você esteve a vivenciar. Então, você precisa entrar e de fato viver 100% daquilo que está acontecendo. Porque aquelas pessoas que estiveram de fato tudo aquilo ali promovido dentro daquele ambiente que você foi, ele sabe que pode confiar 100% em você, porque você está vivendo aquilo que ela esteve a viver. E ela não vai poder esconder. Porque ela vai ser você. Ela vai ser você. Ela não vai poder justificar nem dizer nada. Ela sabe que você está lá. Que você entrou e você de fato foi. Foi naquele mundo dela ser 100% ela. Para eu poder de fato trazer a maçã. E a lei da gravidade eu poder de fato traçar. E prostrada eu aceitar aqui ficar. Como verdade. Como verdade. Porque ele está longe, minha gente. Está longe de fato de quem não esteve de fato a saborear da maçã, poder alcançar o que é aquilo ali. Porque cada um passa a sentir coisas que aqui não tem como eu definir. Porque cada pessoa tem um pensar, um sentir, um agir e tem que construir vínculos ali. Para, de fato, ela conseguir, de algum modo, seguir. Mas o passado dela está ali. Ainda que ela não queira assumir nem admitir. Olha, mas isso aqui a gente não tem como, de fato. Por isso eu digo, eu vou lá e faço, conforme aquilo que me é solicitado. O meu corpo é fraco? É frágil? É. Eu não sinto nada? Aqui não. Para eu, de fato, conseguir, de fato, usufruir desse mundo aqui, eu tenho que, de fato, saber se potencializar. Eu aprendi, de fato, a levantar. Eu aprendi, de fato, a me comportar. Eu aprendi, de fato, a enxergar conforme é o necessário aqui. Porque eu não posso, de fato, trazer tudo aquilo que eu vou buscar para a minha vida particular. Está tudo lá, separado. Aqui é o meu lar. É o meu modo. E quando eu terminar aqui de gravar a minha vida, eu vou levar. E se eu vou ter algum tipo de preocupação, as preocupações são aquelas. Sim, do meu lado, minha vida, a família, essas coisas que é natural. Mas com isso aí, não. Não penso, acabou aqui, fica aqui. Eu vou gravar, vou dançar e pronto. Não vou nem sequer ficar, nem lembrar. Não vou lembrar, é trabalho, tem que largar lá. Não vou nem lembrar. Porque uma nova leitura eu vou realizar, não vou me apegar. Não existe a possibilidade de eu ficar de fato, foi sobre isso que eu estive a falar, nem me lembro. Porque você precisa viver cada leitura que Deus esteve a conceder. E é sem medo de assim fazer. Por isso, minha gente, é tão difícil. É tão difícil mesmo compreender os vínculos do poder. E o que foi que a TV esteve a fazer para o crime organizar simplesmente ser o que ele desejou ser.
E não tem como a gente esconder, né? O fundo do poço esteve a aparecer. Quem é doido de esconder? Aí é o mesmo que absorver a imundície. Obrigada, minha gente. Eu não posso dizer que é fácil, não. Eu vou dizer que estou baqueada, né? Eu trabalhei muito, foi muito difícil compreender a dor daquelas pessoas e dar para elas a certeza de que eu não iria desmerecer. Não iria, nem quem esteve de fato a viver, nem quem esteve a promover aquelas coisas todas. Cada um por si só está vivendo no seu poço de imundície. Não sou eu que vou, de fato, colocar mais coisa para doer. Cada um é que precisa absorver aquilo que esteve a fazer. A mim cabe. Me cabe ler. Obrigada, obrigada, obrigada. Sempre. O divino está dizendo sorria, dona Maria. Você sempre será motivo de muita alegria. Para esse que é a estrela guia. Ele sempre me diz isso. Obrigada. Bom dia.